Nós vamos conversar com o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, sobre as manifestações de ontem. Tudo bem, senador? Bom dia, obrigado pela atenção aqui com a CNN, hein? Bom dia, Colombo. Bom dia a todos que acompanham a CNN. Senador, queria que o senhor falasse um pouquinho, primeiro, claro, sobre a manifestação que ocorreu aqui em São Paulo, com a presença do ex-presidente Lula, ali em frente ao estádio do Pacaembu. Como é que o senhor avalia o envolvimento das pessoas? O senhor acha que o ex-presidente Lula está conseguindo falar para um público que vai além daquele público cativo que sempre esteve e estará, independente de qualquer coisa que aconteça, com o ex-presidente na eleição de outubro? Bem, eu acho que sim. Acho que ele tem procurado principalmente utilizar o rádio em várias cidades do Brasil para se comunicar com essas pessoas que estão fora, como a gente diz, da bolha, né? E também pela própria internet, em vários momentos, ele tem conseguido falar para um público maior do que o nosso. Obviamente que nós estamos vivendo um período que ainda nem é de pré-campanha. A campanha de Lula vai ser lançada no próximo sábado. E eu acredito que a partir do sábado, sim, nós vamos começar a ter aí uma interação maior com o público, com a presença física do presidente Lula em várias localidades. Esse momento ainda é um momento de fechamento de acordos, de entendimentos com os partidos. Acho que a nossa candidatura, ela conseguiu muitos apoios importantes nesse processo de disputa e creio que larga muito bem. Mas realmente precisamos ampliar um pouco mais o nosso diálogo com setores da sociedade que estão propensos a votar em Lula, que estão abertos a ouvir as suas propostas, mas que ainda nós não conseguimos atingir. Mas é uma questão de tempo. Como é que o senhor avalia as manifestações que foram feitas em apoio ao presidente Jair Bolsonaro? O que disse o presidente Jair Bolsonaro para o pessoal aqui na Avenida Paulista por meio de videoconferência, não é? Tinha ali algumas pessoas defendendo aquelas pautas antidemocráticas, outras foram para mostrar apoio ao presidente. Bem, eu acredito que essas manifestações foram muito aquém daquilo que o governo e o presidente esperavam, né? A manifestação de São Paulo foi um fiasco, no resto do Brasil também, o que dá uma demonstração de duas coisas. Primeiro, de que o presidente não tem o apoio que ele imagina e a capacidade de mobilização que tem, apesar de ter uma máquina enorme, já não é a mesma que ele teve no 7 de setembro do ano passado, né? A segunda coisa é que me parece que, se por um lado as ações que ele tem feito conseguem aglutinar, reunir aqueles seus seguidores mais fiéis, o eleitorado, de um modo geral, não tem concordância com essas teses, com essa prática de afrontar o Supremo Tribunal Federal, de esgarçar a relação com as instituições, de tentar desmoralizar o sistema de apuração, de contagem de votos e de recepção dos votos que existe no Brasil. E as pessoas temem que esse discurso de provocar uma ruptura institucional, de colocar e utilizar o nome das Forças Armadas o tempo inteiro, eu acredito que não é o que o povo deseja. Por isso, esses atos têm perdido a sua força, né? Mas, por outro lado, os atos também que foram feitos pelo movimento sindical no dia de ontem, pela própria esquerda, também foram muito fracos, mostrando que, apesar do grande interesse que a eleição está despertando na população, ainda está longe daquele movimento maior que se cria assim que é dada a largada oficial. A gente tem acompanhado aí uma discussão muito grande sobre a comunicação da campanha do ex-presidente Lula, se troca marqueteiro, se não troca marqueteiro, se a peça publicitária tem emoção ou não tem emoção. Para além dessa questão que envolve uma série de variáveis, né? Uma discussão que envolve uma série de variáveis, queria que o senhor fizesse uma avaliação daquilo que tem acontecido até agora.
o ex-presidente Lula tem falado em revogação da reforma trabalhista e não releitura de alguns aspectos que podem não ter funcionado, manutenção de outros que podem ter funcionado. Ele tem falado muito em regulação da mídia, né? Ele tem explicado que isso não quer dizer censura, mas há uma dúvida, porque um projeto apresentado pelo PT no governo Lula, depois da Confecom, imagino que o senhor se lembra desse congresso que foi realizado lá em Brasília, deixava tudo muito em aberto, não é? Questões muito subjetivas para serem avaliadas por um comitê, com jornalistas nomeados, enfim, uma coisa que podia não ser nada, mas ao mesmo tempo podia ser tudo, né? Tem cometido atos falhos, como aquele em que ele disse que ele até pediu desculpa, né? Que o presidente Bolsonaro não gosta de gente, mas gosta de policial. Ontem ele pediu desculpa, disse que queria falar que o presidente Bolsonaro não gosta de gente, mas gosta de miliciano, foi isso que ele disse. Diz que o mundo está chato porque não pode mais fazer piada com o nordestino e tudo mais. A senhora acha que esse período está sendo bom? Quando ele está botando a cara na rua, está sendo bom para ele, senador? Eu acredito que sim, porque, na verdade, ele tem focado o tempo inteiro naqueles temas que são importantes hoje, não é? A questão do desemprego, que só faz crescer, especialmente o desalento, aquelas pessoas que já perderam até a esperança em procurar um emprego. Ele está falando da inflação violentíssima, que está atingindo fortemente a classe média e a população trabalhadora do Brasil. Ele está falando no aumento enorme da desigualdade, na volta da fome, na perda da renda que caiu para um comparativo de 10 anos atrás. Então, esse é o centro da nossa campanha e a proposta de termos aí uma série de ações que o governo vai desenvolver a partir do ano que vem para enfrentar essa situação. Obviamente que aqui e ali, principalmente, alguém que é obrigado a fazer 3, 4 discursos por dia pode cometer um deslize, alguma coisa assim, mas eu acredito que isso é parte do processo. Eu acho até que essa última fala dele, na medida em que ele apresentou as desculpas a todos os trabalhadores da área de segurança pública, ele deu uma demonstração, inclusive, de humildade, de que sabe reconhecer quando erra, quando se equivoca. Agora, por exemplo, uma coisa que nós precisamos ter para esse setor, não para os policiais em si, mas para a sociedade, é avançar num plano concreto para a segurança pública. Essa foi a grande promessa de Bolsonaro em 2018. E, ao contrário, a violência no Brasil só tem feito avançar, o crime organizado atua sem qualquer tipo de limite no Brasil. Então, uma coisa tem que complementar a outra, não é? Nós não podemos entrar na pauta preferida de Bolsonaro sem ter propostas para superar os problemas que existem nessas áreas. A Basília Rodrigues, nossa analista de política lá em Brasília, quer fazer uma pergunta para o senhor também. Oi, Basília. Oi, tudo bem? Colombo, obrigada. Senador, a gente até aqui nas perguntas falamos muito da qualidade, né, dessas manifestações de ontem. Muita gente diz que o ex-presidente Lula está afinando o discurso, testando este discurso. Eu gostaria que o senhor falasse não somente da qualidade, mas também da quantidade de pessoas que foram ontem às ruas. O senhor acha que o PT reduziu a sua capacidade de mobilização, de militância nas ruas? Porque ontem o quórum ali de manifestantes, tanto nos protestos pró-Lula quanto pró-Bolsonaro, foram aquém do esperado. As estimativas estavam altas demais ou os senhores já não agitam tanto assim a galera? Não, eu acho que é preciso ver que, especialmente em relação ao movimento de esquerda no 1º de maio, esse é um movimento que é predominantemente feito pelo movimento sindical. E nós sabemos a crise que o sindicalismo está vivendo no Brasil já há algum tempo, né? Seja pelas mudanças que aconteceram dentro do mercado de trabalho, que reduziu a quantidade de trabalhadores formais, os sindicatos trabalham com esse tipo de pessoa que tem uma carteira assinada, que tem um emprego certo, isso diminuiu bastante no Brasil. Por outro lado, a precariedade do trabalho hoje
e a falta de uma proposta concreta nossa, eu digo nossa, da esquerda, do movimento sindical, tem feito com que um novo tipo de estruturação e movimentação sindical possa acontecer, e isso resulta numa menor capacidade de mobilização. Eu acredito que essa é a grande questão. Quando nós tivermos o processo eleitoral disparado, eu não tenho dúvida que o presidente Lula voltará a reunir multidões nesse país, a fazer grandes comícios, grandes mobilizações, e eu acredito que vamos sim conseguir atingir uma parcela importante da sociedade. Como eu disse, apesar de todas as pesquisas mostrarem que as pessoas estão muito interessadas na eleição presidencial, por outro lado, a distância do momento do voto faz com que as pessoas ainda não estejam dispostas a ter uma participação mais efetiva nesse processo. Humberto Costa, muito obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Bom dia para o senhor, boa semana, até a próxima, hein? Obrigado, Colombo. Um abraço a todos que fazem a CNN. Muito obrigado.